Bem-vindos ao canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos proféticos. Vamos fazer aqui um resumo dos últimos eventos finais para que você esteja por dentro do que está acontecendo. No final, após avaliar o vídeo, compartilhe essa mensagem para os adventistas que estão realmente estudando as profecias e se preparando para o fim. Vamos orar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, agradecemos mais uma vez por estar vivos e poder ler e compartilhar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse estudo e nos ajude a compreender os eventos finais. Em nome de Jesus, amém. Queridos, muitos têm me perguntado por que eu não tenho colocado vídeos recorrentes aqui no canal. Como todos já sabem, a política aqui do canal O Fim Chegou é apresentar os eventos conforme eles vão acontecendo, tá bom? Como tivemos aí um avanço nas profecias, voltamos aqui para poder passar as informações para vocês. E o texto que nós vamos usar de base é Apocalipse 13, verso 16, verso 14, 15, 16 e o verso 17. O verso 14 diz: engana aos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia. Perceba que aqui o texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 14, diz que será feita a imagem da besta. E essa imagem, ela vai vir com engano. Diz aqui, enganos que habitam sobre a terra com sinais. E sinais também. Sinais é prodígios, milagres. Tá ok, queridos? Então a imagem da besta, ela vai ser um falso reavivamento das igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Ok? E a imagem ela é formada em ordem. O verso 14 diz que a imagem é formada. E depois o verso 15 diz que após a imagem ser formada, o verso 15 e 16 diz que vai ser feito um decreto para que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, seja posto o sinal. Então é muito simples de entender. A lógica aqui de Apocalipse 13 é: primeiro a imagem formada, logo em seguida vem o sinal. A imagem, de acordo com o Espírito de Profecia, de acordo com o que está escrito aqui no Espírito de Profecia, o que é a imagem, irmãos? O que é a imagem? E aqui no livro Grande Conflito está dizendo o seguinte: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso, ou seja, das igrejas, deve a tal ponto dirigir o governo civil, ou seja, o Estado, que a autoridade do Estado também se empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Ellen White diz aqui que a imagem da besta ela é formada não no decreto dominical, quando sair o decreto definitivamente, não. Ela é formada quando o governo se une com as igrejas para promover a religião. Por quê? Porque aí há uma união entre igreja e Estado. Aí o resultado disso vai ser o decreto dominical. Então, um passo antes do decreto é a união total entre igreja e Estado. E por que se chama imagem da besta? Por quê? Porque é chamado, a união das igrejas dos Estados Unidos com o Estado é chamada de imagem da besta. E ele mais explica que assim como a igreja romana, a igreja católica, usou do Estado no passado, na Idade Média, para perseguir
os cristãos, a igreja estadunidense, as igrejas evangélicas, vão repetir a ação da igreja católica no passado. Elas vão usar do Estado para impor suas doutrinas. Ou seja, a terra da liberdade, a terra em que Deus abençoou grandemente, que foi os Estados Unidos, por proclamar a liberdade, que a primeira emenda diz que não pode ser estabelecido nenhuma religião, seja qual for, aos Estados Unidos promoverem o nacionalismo cristão através de leis, se forma a imagem da besta. O que nós estamos vendo é justamente isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. As coisas estão acelerando cada vez mais. O que está acontecendo agora é o início do falso reavivamento. E podemos ter certeza, quando a imagem se formar definitivamente, quando o Estado, o governo, ele começar a aplicar leis religiosas para que todos seguirem. E vai culminar na lei principal, que é o decreto dominical. Então vamos a algumas informações aqui, muito importante para que vocês possam entender. Vou colocar um vídeo aqui, um pequeno vídeo, né, bem resumido, do início da dedicação dos Estados Unidos a Deus no dia 17 de maio, que aconteceu no domingo passado. Assista o vídeo, ok? É bem simplesinho, vai estar em inglês, não foi traduzido, mas a gente já volta aqui rapidinho. There is no way to grasp the last 250 years of America without looking to the power of prayer. Our rights don't come from the government. Our rights come from God, the King of Kings. I said the Lord of Lords. I said the Alpha and the Omega, the beginning and the end. That's our God. Lord, we love you today, Jesus. We love you because you are the one that brought us to Washington to worship you. We glorify you, we magnify you, we lift you up. You are the same God yesterday, today, and forevermore. We pray that you bestow upon all Americans a renewed love of country, hope for the future, and faith in your everlasting mercy and grace. We hereby rededicate the United States of America as one nation under God. O que mais foi importante nesse vídeo aqui, queridos? O que mais foi importante? O que mais foi importante, meus irmãos, é que quem convidou as pessoas para o culto, dedicação a Deus, foi o próprio governo. Olha que coisa grave. Você já imaginou o governo hoje, tanto pode ser governo Lula, governo Bolsonaro, qualquer governo aqui brasileiro, fazer um anúncio na TV, em qualquer local, para que nós fôssemos comemorar um evento religioso? Já pensou se o próprio governo emite um comunicado desse para nós se reunirmos, para orar por determinada causa? Não sei se seria estranho. Por quê? Porque o governo, ele não pode promover eventos religiosos, porque o Estado é laico, cada um adora o que quiser, não é isso? Mas não foi isso que aconteceu agora nos Estados Unidos. Perceba, meus irmãos, que aqui é o próprio site, eu estou no site oficial da Casa Branca.
E aqui eles mesmos convidam todos para o evento do dia 17, que aconteceu, ó. O convite para oração e rededicação dos Estados Unidos como uma nação sob Deus. 250 anos de aniversário do nosso país. E aqui eles colocam entre aspas a fala do presidente Trump, né, a nos prepararmos para celebrar 2 séculos e meio de liberdade. Convido as grandes comunidades religiosas da América a orarem por nossa nação e por nosso povo. Desde o início, esse sempre foi um país sustentado e fortalecido pela oração. É muito importante que revitalizemos a religião. Tudo melhore cada vez mais. Portanto, ao trazermos o nosso rumo para os próximos 250 anos, reafirmemos nosso compromisso como uma nação sob proteção de Deus. Presidente Trump, 3 de julho de 2025. Ou seja, Trump já fez o convite, já desde o ano passado, para que esse evento, para as pessoas estar nesse evento. E aqui fala que dá oportunidade, né, a celebração, ou celebrarmos 250 anos de liberdade, esta oportunidade para nos dedicarmos novamente aos princípios que deram origem a essa terra da liberdade. Como George Washington disse em seu famoso discurso de despedida: de todas as disposições e hábitos que levam à prosperidade política, a religião e a moralidade são pilares indispensáveis. O que está dizendo aqui? Eles usaram uma fala, né, fora do contexto de George Washington, dizendo que a prosperidade política ela tem que estar aliada à religião, ou seja, união entre igreja e Estado. Então perceba que é um convite do governo para um evento religioso. Então vemos que aqui claramente a imagem da besta se formando diante dos nossos olhos. E o resultado, Ellen White escreve que vai ser um decreto dominical. O decreto dominical vai ser o resultado da união da igreja entre igreja e Estado. Então o que falta mais acontecer? Mais nada. Apenas o decreto dominical. E eles estão traçando algumas datas aqui importantes que nós temos conhecedores da profecia, nós devemos estudar. E eles colocaram aqui algumas datas importantes, né, muito importantes, que nós precisamos atentar. Esse site aqui está falando que está fazendo um apelo, né, para a igreja global, todas as igrejas, para uma década de esforço na grande comissão. Ou seja, os evangélicos dos Estados Unidos, unidos com os evangélicos de todas as partes do mundo, estão empenhados para terminar a pregação do evangelho até o ano de 2033. Por que eles escolheram esse ano, 2033? Porque para eles, né, Jesus, ele morreu, né, com 33 anos. Ou seja, seria, na conta deles aqui, seria o aniversário de 2000 anos da morte de Cristo. Eles querem terminar a grande comissão. Aquela comissão que Jesus escreveu lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, que dirige para o mundo, ensinar todas as coisas e batizando, fazendo novos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles querem fazer essa comissão aqui. E para eles fazer essa comissão, ou seja, terminar, né, a pregação do Evangelho pelo globo, todos vão se unir, todos até essa data, 2033, eles querem que Jesus volte, ou seja, eles já deram até a data para terminar a pregação do Evangelho no mundo. A pergunta é: será que Satanás também não está de olho nessas datas que eles estão colocando? Com certeza está, meus irmãos. Com certeza Satanás está. Como está no Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, no capítulo Engano Satânico dos Últimos Dias, depois você confere lá, Satanás ele vai se transfigurar como Cristo.
e ele vai aparecer exatamente na época do decreto dominical. Se eles deram essa data para terminar a grande comissão, é bem provável, não somos Deus, né, para saber o futuro, mas é bem provável que Satanás vai usar dessa data aí para aparecer nos próximos anos. Isso quer dizer que o decreto dominical e a vinda de Satanás à Terra como Cristo está extremamente próximo. Então, meus queridos, com base nisso, eles também lançaram, ou seja, vão lançar, né, já está programado o lançamento, já está programado o lançamento de um documentário, né, que vai unir todas as igrejas. Um documentário que está escrito assim, ó, o título é Para que Todos Sejam Um, né? Esse documentário ele é um documentário unido, né, que foi englobado entre a Igreja Católica e os evangélicos dos Estados Unidos. E aqui diz que é um docudrama, né, sobre a unidade em Cristo. E aqui eles usam João 17, né, que Jesus fala que para que todos sejam um. E aqui eles fazem um apelo, né, para que todos os cristãos se unam agora. E aqui eles falam que quem vai participar desse documentário, como a participação de líderes estudiosos cristãos, o filme inclui contribuição de pastores, teólogos e líderes que falam abertamente sobre a unidade cristã e a renovação da obra do Espírito Santo na igreja. Ou seja, eles agora estão clamando pelo derramamento do Espírito Santo. Como Ellen White diz que antes do depois, né, tem um movimento falso, mas depois tem um movimento também verdadeiro, do verdadeiro reavivamento. Então o reavivamento falso, ele já está diante de nós, ele já está acontecendo. Interessante que eles falam aqui que também eles vão destacar nesse documentário vários reavivamentos que tiveram na história, né? Entre eles da Rua Azusa, né, que é o reavivamento que deu origem ao pentecostalismo nos Estados Unidos, o movimento da Rua Azusa, e também os movimentos, né, os reavivamentos católicos que aconteceu ao longo de todos os tempos. Interessante que eles vão falar aqui com dramatizações, né, incluindo cenas relacionadas a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII, ou seja, o Papa Leão XIII também estará nesse documentário, ok, queridos? Por que o Papa Leão XIII? Porque o Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, que fala justamente da unidade, fala do trabalho, fala do descanso. Então, queridos, perceba como as coisas estão praticamente caminhando juntas, meus irmãos, praticamente caminhando juntas. E a pergunta é: por que é Satanás que está dirigindo esse movimento? Existe uma prova real e cabível aqui, que é Satanás que está dirigindo esse movimento. E agora nós vamos dar uma olhada em 2 registros históricos, para que possamos entender que é realmente Satanás está dirigindo esse movimento dos 250 anos de liberdade dos Estados Unidos e essa união entre as igrejas. Perceba que antes da independência dos Estados Unidos, o detalhe está aqui. Antes da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, as colônias elas fizeram um congresso continental, ou seja, as 13 colônias se reuniram, fizeram um congresso. Elas estavam sob fogo dos britânicos, ou seja, estavam em guerra com a Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Eles estavam perdendo o campo, né? Perdendo soldados. E aí eles fizeram uma proclamação
no dia 16 de março, extremamente importante. E diz assim, ó: em tempos de calamidade e aflição iminente, quando as liberdades da América estão seriamente ameaçadas pelas maquinações secretas e pelos ataques abertos de uma administração insidiosa e vingativa, torna-se dever indispensável dessas colônias, até então livres e felizes, com verdadeiro arrependimento de coração e mais reverente devoção, reconhecer publicamente a providência soberana de Deus, confessar e lamentar nossas múltiplas ofensas contra Ele, e suplicar humildemente sua interposição para afastar o perigo ameaçador e conceder bênção e sucesso às nossas armas, e estabelecer liberdade e paz sobre uma base firme e duradoura. Perceba que aqui eles estão chamando aqui a América ao arrependimento, a um dia, queridos, de jejum, a um dia de oração. E esse dia devia ser um dia sem trabalho. E qual dia foi escolhido? Então, aqui o documento diz que esse dia escolhido foi uma sexta-feira, o dia 17 de maio de 1776. E o texto da ordem foi o seguinte: resolva-se que sexta-feira, o 17º dia de maio, ou seja, dia 17, seja observado por essas colônias como um dia de humilhação, jejum e oração, para que todos confessem seu pecado e implorem a interposição graciosa de Deus para afastar os males que não ameaçam conceder o favor à justa causa que estamos empenhando. Perceba que o dia, queridos, que foi escolhido lá quando eles estavam para ser derrotados pela Inglaterra, o dia de oração e jejum, um dia sem trabalho, não foi o domingo, foi uma sexta-feira. Perceba que o objetivo aqui deles era justamente unir o povo em oração, ok? Para orarem, para Deus livrarem eles da mão dos britânicos. E realmente deu certo. Por quê? Porque eles conseguiram se livrar das mãos dos britânicos. E um tempo depois, pouco tempo depois, em 4 de julho, eles proclamam a liberdade dos Estados Unidos. Ou seja, no dia 17 de maio, em uma sexta-feira, eles proclamam esse dia de jejum e oração, dia de descanso, sexta-feira. E aí, depois, no dia 4 de julho, quando eles já têm a liberdade, aí eles consagram aí os Estados Unidos a Deus. Agora presta atenção, que interessante. Eles escolheram o dia 17 de maio. Por que esse evento agora de união agora das igrejas, de dedicação dos Estados Unidos a Deus, ele tem um dedo de Satanás? Por que, irmãos? Parece uma mágica, ou Satanás estava esperando realmente o tempo. O dia 17 de maio foi o mesmo dia escolhido lá, que eles proclamaram para ser um dia de jejum e oração. E por incrível que pareça, o dia 17 de maio de 2026 caiu exatamente no domingo. Aí a pergunta é: irmão Enoque, como isso? Se o dia 17 de maio ele foi lá uma sexta-feira lá, quando os pioneiros lá dos Estados Unidos proclamaram esse dia, foi uma sexta-feira, 17 de maio. Por que eles escolheram o domingo? Porque o domingo ele caiu exatamente no dia 17 de maio também, agora. Então perceba, olha que interessante, que lá quando eles lutaram pela liberdade, para libertar as colônias e proclamar um país de liberdade, Deus estava com eles lá. Deus estava com eles na luta lá pela liberdade.
Inclusive Ellen White fala sobre isso, que Deus esteve com eles lá nessa luta da liberdade, que os Estados Unidos foi uma nação honrada. Por quê? Porque justamente eles abriram uma liberdade civil e religiosa que não existia em nenhuma parte do globo, a não ser nos Estados Unidos. Milhões tiveram suas consciências livres ao estar nos Estados Unidos. Mas perceba, irmãos, que agora nesse movimento não é Deus, é Satanás, porque Satanás escolheu uma época em que exatamente o dia 17 de maio, que foi o dia escolhido lá por eles, caísse num domingo. Veja aí para você ter uma ideia qual era o 17 de maio do ano passado e qual foi o dia 17 de maio do ano anterior e qual foi o dia 17 de maio do ano anterior ao outro anterior. E exatamente agora que o dia 17 de maio caiu num domingo, Satanás consegue fazer com que os Estados Unidos seja dedicado a Deus e o domingo seja um dia escolhido para jejum e oração. E aí nós vemos agora eles fazendo esse filme, esse documentário, o tema é para que todos sejam um, ao qual vai ter a figura do Papa Leão XIII ali, figuras de pastores evangélicos, figuras da origem do pentecostalismo, ou seja, tudo junto. E olha que interessante, quando nós vamos para a Bíblia, queridos, o texto diz aqui, irmãos, o texto de Apocalipse diz, aqui no verso 14, que a imagem da besta, ela é formada, queridos, com sinais e prodígios. Isso quer dizer o seguinte, que agora esse reavivamento falso que vai ter nos Estados Unidos vai acontecer muitos e muitos e muitos milagres. Vai acontecer muitos e muitos milagres. Então, o que virá em seguida, então, irmão Enoque? Após esse falso reavivamento? Está aí. O verso 16 do Apocalipse diz que vai ser feito o decreto dominical. A consequência para a união das igrejas e a dedicação dos Estados Unidos no dia 17 de maio, num domingo, que foi orquestrado por Satanás, porque o dia 17 de maio foi uma sexta-feira, que foi dedicado e não foi um domingo, mas Satanás escolheu a data correta para isso. Isso quer dizer que o evento que se segue agora é o decreto dominical. E vai acontecer quando, então, irmão Enoque? Lembrando que nós pregamos aqui há 20 anos sobre esse assunto, e a profecia a gente só entende quando ela é cumprida. Eu não posso afirmar uma data, que o decreto vai sair exatamente esse ano, mas eu posso dizer, sem peso na consciência, sem erro e sem sombra de dúvida, que o verso 14 do livro de Apocalipse está sendo cumprido agora. O verso 14, presta atenção. Aonde estamos na profecia, irmão Enoque? Estamos no verso 14 do Apocalipse, a imagem sendo formada com sinais, com união diante dos nossos olhos. E o verso 15 e 16, irmão Enoque, ele vai ser cumprido quando o decreto dominical for estabelecido. Quando o domingo, ele já foi apresentado no dia 17, presta atenção, no dia 17 de maio de 2026, o domingo já foi apresentado como um dia de jejum e oração, um dia de consagração dos Estados Unidos a Deus. E agora, o segundo passo é fazer desse dia um dia de guarda por lei. O pastor Mark Phelan falou uma coisa interessante. Ele disse que esses movimentos que estão acontecendo agora não é o decreto dominical ainda, mas já é um ensaio. A mentalidade do povo já está sendo preparada para isso. Ou seja, o povo já está sendo preparado para isso. A América já está sendo preparada para o decreto dominical. Então, queridos, está muito próximo de Jesus voltar. Inclusive, a Igreja Adventista também está se despertando. As últimas programações, que teve sob a liderança da igreja, justamente
resgatar a identidade da igreja. A Igreja Adventista vai trabalhar nos próximos 5 anos no resgate à identidade da Igreja Adventista, ou seja, veremos também um reavivamento verdadeiro da nossa igreja. Meus irmãos, veremos sim um reavivamento, porque ao passo que acontece o reavivamento falso, também existe o reavivamento verdadeiro. Muitos irmãos que estão mornos na fé, vão passar a se reavivar agora, vão sair da mornidão, vão buscar o Espírito Santo, vão começar a ler o livro Grande Conflito, vão começar a estudar as profecias. Muitos vão, mas também sabemos que muitos não vão continuar mortos, estagnados espiritualmente, porque a Igreja de Deus, ela é dividida dessa forma, das virgens loucas e as virgens prudentes. As prudentes estão buscando agora do azeite para se preparar. Então já podemos dizer sem sombra de dúvida que o verso 14 de Apocalipse 13 já começou. Está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Apocalipse 13, verso 14 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em seguida será o cumprimento do verso 15 e o verso 16. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos ajude para que possamos estar preparados para esse evento. Que Deus abençoe a todos. Se você achou importante essa mensagem, coloque o seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Que o decreto dominical vai sair ainda? Com o que está acontecendo agora, vai sair ainda em 2026? Ou em 2027? Ou Deus ainda vai dar muitos anos de graça para nós nos prepararmos? Embora não saibamos o tempo. Qual é a sua opinião? É importante. O que você acha? Vai acontecer agora ou Deus vai segurar os ventos mais uma vez? Para podermos nos preparar mais. Coloque seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante. Que Deus abençoe a todos. E os links estarão aí nos comentários e na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar um recado também. Importante. Como nossa igreja está com um projeto aí de resgatar a identidade da igreja nos próximos 5 anos, pegue esse vídeo aqui, coloque no JA aí na sua igreja. Não vamos esperar pelos outros, meu irmão. Se eles estão se reavivando lá fora, pro engano, chega o momento de nos reavivarmos para a verdade. Nossos irmãos estão perecendo de conhecimento profético. Você que é do Ministério de Profecia, ou do Ministério Pessoal, coloque esse vídeo aqui no JA aí para os irmãos discutirem, debaterem no final, os que concordam, os que não concordam. Tem que ser discutido, meus irmãos. Como é que as pessoas vão ser despertadas se não está sendo discutida sobre o assunto? Precisamos nos reavivar o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. O momento agora é de despertamento. Coloque esse vídeo aí, coloque também, se possível, do pastor Mark Phelan. Ele explicando que a mentalidade já está sendo preparada para isso. Vamos trabalhar juntos aí, meus irmãos. Não veja esse vídeo como um alarmismo, mas como um aviso de Deus para nos preparar. Você que recebeu um cargo aí da igreja para orientar, alertar os irmãos, para se preparar, chegou o seu momento aí de agir conforme a vontade de Deus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus, amém.